Sempre existiram diversos mitos na história, mas se eles fossem reais, como você, por exemplo, poderia derrotar um vampiro? É um tanto fantasioso, mas você de alguma forma já consumiu algum tipo de obra que retrata vampiros. E você sabe pelo menos como poderia sair vivo desse encontro? Ou melhor ainda, se todas as criaturas, lendas, mitos da série Sobrenatural fossem reais, como você manteria vivo a si mesmo e quem importa pra você? Bom, eu sou o John. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio, independente por onde estiver me escutando, YouTube, Spotify, Apple Podcast, me siga ou se inscreva para sempre receber os novos episódios. E não esqueça de curtir ou avaliar, para que o podcast chegue a mais pessoas como você. E sem muita enrolação, da série O Diário de John Winchester, Como Derrotar um Vampiro. Os vampiros foram um tema abordado diversas vezes durante a série, mas diferente do que conhecemos em outras histórias, umas aí até românticas, a série Sobrenatural tem uma pegada mais real e pesada na interpretação do que seria realmente um vampiro. Apesar de terem sempre a mesma premissa de que são sugadores de sangue e imortais, algumas das características mais conhecidas não são abordadas na série. Na verdade, é até dito que a maioria das informações relacionadas a vampiros, elas não passam de mitos. Nesse momento, você obviamente deve se questionar quais informações, características, o que realmente seria útil ou não contra um vampiro. E para isso a gente vai ter que ir lá no começo de onde surgiu supostamente aí o mito vampiresco. Os vampiros, eles não surgiram como um mito de forma direta. Por exemplo, um skinwalker ou um mendigo são criaturas que nasceram em suas respectivas culturas. Os vampiros eles foram ali sendo adaptados e eles são mais recentes do que o normal para um mito com essa escala. Seres com características semelhantes aos vampiros aparecem em diversas mitologias, mas não exatamente como os conhecemos. Na maior parte, essas criaturas mitológicas são seres que, sim, se alimentavam de sangue ou então sugavam a energia vital dos seres humanos, e na maior parte delas, elas tinham uma ligação com algo divino, algumas sendo consideradas demônios ou até mesmo pessoas que foram amaldiçoadas por deuses. E claramente teria, uma grande diferença entre confrontar um demônio e um vampiro. Mas a ideia do ser vampiro surgiu lá no século XVIII. Diversas fontes apontam que a palavra vampiro ela foi escrita pela primeira vez em 1725 em um jornal austríaco, quando pessoas em algumas vilas na Sérvia acabaram morrendo de forma misteriosa, e todas reclamando do mesmo sintoma, que é uma forte dificuldade em respirar. Para nós no século XXI, claramente isso poderia ser uma pneumonia, ou até indo mais além, poderia ser antraz, que é uma doença infecciosa que afeta animais e seres humanos, e claramente um dos sintomas dela é a falta de ar. Mas na época, as pessoas não tinham muitas informações, então logo julgaram que poderia ser algo que fugisse do normal. Ainda mais porque muitas pessoas, muitas dessas que morreram, apontaram terem sido visitadas pela mesma pessoa e essa pessoa já era falecida há tempos. Então, como recurso, eles foram vasculhar os túmulos e encontraram cadáveres bem preservados, com sangue saindo de algumas partes do rosto, e levantaram a hipótese de que então o cadáver saía, do seu caixão durante a noite e se alimentava de humanos. Na época, quando, entre aspas, descobriram o suposto vampiro, as pessoas acabaram cravando uma estaca de madeira no peito do cadáver e queimaram o corpo. Lógico que, com um pouco de observação na decomposição do corpo humano, teriam entendido que o pouco tempo que aquela pessoa foi enterrada, as condições, aquilo era normal. Mas não foi o caso. E cravar a estaca no peito do cadáver e queimar o corpo acabou que deu um alívio, pois agora era possível se defender do desconhecido.
E então, em diversas regiões, quando tinham a suspeita por mortes estranhas, né, logo eles exumavam alguns corpos e, se encontrados da mesma maneira que esse outro, eles acabavam seguindo os mesmos procedimentos ou parecidos. Mas adivinha, em um universo como o sobrenatural, nada disso surte efeito. Então os vampiros eles não vão morrer por uma estaca no peito, eles não vão ser repelidos por alho como muitas obras usam, e muito menos por qualquer referência ao cristianismo. Em algumas obras um vampiro ele acaba esboçando alguma reação negativa quando exposto a uma cruz, ou até mesmo em algumas ele não pode entrar em uma igreja. Então, a forma de derrotar um vampiro, um ser imortal que se alimenta do sangue das suas vítimas, é simples. Não é fácil, mas é simples. É só você cortar a cabeça. E sim, cortar a cabeça do vampiro faz com que ele morra. Algumas obras apontam que eles continuam vivos mesmo com a cabeça arrancada e que seria necessário enterrar o corpo e a cabeça separadamente, um longe do outro, para que ele não se regenerasse e então ele voltasse à vida. Mas em sobrenatural não. Corte a cabeça e está tudo certo. Mas isso é relativo. Os vampiros eles são seres imortais, certo? Eles vencem o tempo que tanto nos afeta. Mas isso para eles não é só uma vantagem por não envelhecerem, mas eles também formam grupos. Os vampiros em sobrenatural eles vivem em grupos, como uma família, e elas duram por muito tempo, ou até pelo menos você acabar com algum deles. Então, geralmente, como é dito por Dean Winchester no primeiro episódio que eles apresentam os vampiros, eles vivem em um grupo de 8 a 10. Apesar de ser uma média, podem existir grupos maiores ou menores, e quando eles saem para caçar, eles geralmente se dividem em grupos menores, talvez para cumprir terreno mais rápido. E obviamente, eles dormem durante o dia, caçam durante a noite, mas isso não tem nada a ver com eles serem afetados pela luz solar. Na série é dito que o que eles sofrem quando expostos à luz solar é só um pequeno desconforto, nada que os afete de forma grave. Então, o fato deles saírem para caçar à noite pode estar relacionado a eles terem os sentidos mais aguçados. Então, para um predador caçar à noite, já que ele tem essa possibilidade, acaba sendo mais fácil, já que eles são humanos tecnicamente, né? Acaba sendo mais fácil deles não serem vistos, não serem identificados, e é mais fácil obter sucesso na sua caça. Então, para identificar um deles, acaba sendo difícil. Em sobrenatural, eles têm a aparência de um humano comum. Eles não têm a pele nem um pouco deteriorada, as suas presas são retráteis, então na maior parte do tempo eles vão estar com os dentes normais. E claro, né, obviamente se você ali tocar a gengiva, como em algumas cenas, as presas elas saem para fora como se fosse a pata de um felino, que você aperta um pouco e as garras saem. Então, um método eficaz para você identificá-los é expor eles à luz, como uma lanterna, por exemplo, que é onde os olhos deles vão brilhar quando expostos à luz. Claro, eles possuem características de força e velocidade sobre-humanas que também poderiam ser identificados por esse fator, mas isso é importante ter em mente que em uma troca mano a mano você não resistiria por muito tempo. E apesar de viverem em ninhos e saírem para caçar, eles guardam algumas presas vivas em seu ninho, para sempre, né, manterem ali uma alimentação. E o motivo dessas presas estarem vivas, na verdade, é um tanto simples. E na verdade é uma vantagem para você. O sangue de uma pessoa morta é um veneno para eles. Não um veneno do tipo mortal, mas ao ingerir, eles ficam como se estivessem doentes, fracos, eles ficam totalmente entregues àquele que supostamente o envenenou ou, né, se for o caso dele, ingerir sem querer. E essa informação claramente é importante, pois é mais fácil infectá-los com o sangue de uma pessoa morta do que decapitar. Claro, você pode juntar os dois, tentar infectar ele com o sangue de uma pessoa morta e depois acabar decapitando. Acaba sendo mais efetivo, mais fácil e mais seguro. E até é bom levar isso em consideração porque eles podem te caçar e por muito tempo.
Uma vez que eles sentem seu cheiro, eles nunca esquecem. Então, caso você acabe trombando um vampiro, esteja sempre preparado. Na série, ainda dizem em um momento que se você queimar, por exemplo, açafrão e pelo de Jaritataka e passar as cinzas nas roupas, você esconde o seu cheiro e eles acabam não conseguindo te caçar. E isso é claro uma referência a odores fortes. Talvez algum outro produto, algo assim que tenha também cheiro forte, também seja útil. Uma curiosidade é que a ideia dos vampiros sofrerem com a luz solar se foi dada basicamente por eles tecnicamente ficarem no seu caixão durante o dia e a ideia de só caçarem durante a noite. Mas eu acho que vai um pouco além. No século XVIII, quando o mito surgiu, era o período do Iluminismo, ou para ser mais específico, o século era conhecido como o século das luzes. Então, em teoria, como eles caçavam, os vampiros, talvez fosse uma referência que no século das luzes eles fossem exterminados, como se o sol os exterminasse ou fossem exterminados por aqueles que andavam no sol. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você escutou até aqui, muito obrigado, eu agradeço. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, me seguir para sempre receber os novos episódios. De qualquer maneira, até a próxima e um beijão para vocês.